Gente, hoje tem Fluminense e Vasco pelo Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, né? Oitava rodada. E o Fluminense já me deu muita dor de cabeça. Vamos falar sobre isso? Gente, antes de tudo eu peço like aí no vídeo. Por favor, dê o like agora, não deixe para dar o like no final do vídeo, senão você esquece. Eu peço que você se inscreva no canal. Eu peço que você ative o sininho, que você curta, que você compartilhe o vídeo, que você comente aí embaixo. Bom, gente, eu sou vascaíno, né? E como vascaíno, você imagina que o meu maior rival seria o Flamengo, né? Pois eu digo para vocês que durante uma época da minha vida, e não só da minha vida, mas de muitos vascaínos também, o maior rival não era o Flamengo. O maior rival era o Fluminense, né? Sabe por quê? Porque com o Flamengo a coisa era o jogo jogado. O Flamengo jogava melhor, vencia. O Vasco jogava melhor, vencia. É claro que o Flamengo, aí ao longo de alguns anos, ganhou mais do Vasco que o Vasco do Flamengo, porque o time do Flamengo era melhor, sobretudo no início dos anos 1980, mas depois, mais para o final da década, o Vasco ganhava mais que o Flamengo, porque o time também era melhor. Então era o jogo jogado. Fluminense não. Fluminense era assim, nos anos 70, e aí eu era pequeno, não acompanhei, o Fluminense teve um time maravilhoso chamado Máquina Tricolor, né? O time de 76, né? Era nada menos do que Renato, Carlos Alberto Torres, né? Edinho, Miguel e Rodrigues Neto. Pintinho, Paulo César Caju e Rivelino. Gil, Doval e Dirceu. Olha que timaço. E esse time, né? Com uma máquina de 75 que esculachava o Vasco, né? Esculachava o Vasco. Mas em 1980 o Fluminense estava com um time em formação, o time do Vasco era melhor e o Fluminense ganhou do Vasco na final do campeonato. E ali ao longo dos anos 80 era o seguinte, gente, o Vasco jogava melhor, quase sempre o Vasco jogava melhor e o Fluminense vencia. Eu passei por uma situação, eu estava no Maracanã em 87, né? Ano que o Vasco foi campeão, inclusive, carioca, que o Vasco dominou o jogo inteirinho, né? E o Fluminense ganhou por 3-0, né? O Fluminense eliminou o Vasco no Campeonato Brasileiro de 88. O Vasco era muito mais time, tinha uma campanha muito melhor, isso nas quartas de final. O Fluminense em 87 ainda ganhou outra vez do Vasco, né, por 2-0 com o Washington, né, ex-atacante tricolor já falecido, né, fazendo o gol que ele foi driblando o time do Vasco todo desde o meio do campo, deixou Acácio, o goleiro, sentado no chão, driblou a primeira vez, deixou Acácio levantar, driblou de novo e fez o gol, né, um golaço, né. Então o Fluminense passava o Vasco na cara. Passava o Vasco na cara e tendo sempre times piores, né? Ou quase sempre tendo times piores, né? Teve um jogo em 85, que foi o ano do tricampeonato do Fluminense, que o Vasco dominou a primeira parte, daqui a pouco tomou um gol, né, do Branco, né? 1-0, aí veio para o segundo tempo, o Vasco dominando o jogo, o Branco cansou, botou o lateral reserva, Renato, que era muito bom jogador. O Renato foi lá e fez o gol também, 2-0 para o Fluminense. Então, era assim uma coisa terrível para nós vascaínos, terríveis para nós vascaínos. Durante muitos anos eu encarei o Fluminense como o grande rival do Vasco, né? E não o Flamengo, porque a gente só perdia, né? Nos anos 70 se justificava, o time deles era melhor. Agora nos anos 80, muitas vezes nosso time era melhor e a gente perdia, né? Bom, até que nos anos 90 a escrita virou, começou a ser o contrário. O Fluminense muitas vezes jogava melhor e quem ganhava era o Vasco, né? E hoje o Vasco tem mais vitórias sobre o Fluminense do que o Fluminense tem sobre o Vasco, né? Mas nos anos 80 foi, como dizem aí na gíria, foi perrengue, né? Foi perrengue braba. Essa é a minha experiência com o Fluminense. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand.
Eu agradeço aí a assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se você puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu também agradeço muito.